nós vamos iniciar hoje um episódio sobre frações. Nessa primeira parte, vamos entender um pouquinho o que uma fração significa. É um modo de expressar uma divisão entre dois números inteiros. A própria palavra significa partido, dividido, quebrado. Suponha que tenho 3 barras de chocolate e devo repartir igualmente com um amigo. Vamos registrar essa divisão de 3 inteiros entre 2 pessoas, ou seja, em 2 partes iguais. O número 3, o sinal da divisão, e o número 2. É o número 3 com o símbolo da divisão, que pode ser substituído pelo traço de fração. Então, nós temos 3 sobre 2, que seria o numerador, o traço de fração e o denominador. Portanto, o numerador faz o papel do dividendo, das 3 barras, dos 3 inteiros, e o denominador faz a parte do divisor, o número de partes em que eu desejo efetuar essa divisão, essa repartição, ok? Em partes iguais. Muitas vezes é possível efetuar essas divisões mentalmente, o que é facilitado quando pensamos em valores em dinheiro, por ser uma ação do nosso cotidiano. Então, se nós pensarmos em dividir R$3 entre 2 pessoas, a ideia é a mesma. 3 dividido por 2. Em fração, 3, o traço de fração, sobre 2. E dividir R$3 entre 2 pessoas, eu acho que a gente consegue fazer e falar isso com naturalidade, que vai dar R$1,50 para cada um. Então, essa é uma boa estratégia, por ser uma ação, então, do nosso dia a dia, ok? Mas, se tivéssemos que efetuar, de fato, essa divisão, são 3 unidades, divididas em 2 partes iguais. Então, eu vou ter uma parte inteira, eu tenho uma unidade inteira. Se 1 vezes 2 é 2, vai me sobrar, vai restar 1 inteiro ainda, correto? Esse 1 inteiro, como não é possível dividir em 2 partes e obtermos partes inteiras, nós já vamos transformar em décimos, ok? Por isso, ao lado desse 1, inserimos um 0. E vamos então pensar que agora o que vem para frente é um número decimal. Então, eu tenho 1, alguma coisa. Esses décimos, esses 10 décimos dividido por 2, igual a 5 décimos. Portanto, 1,5. 1,5 barra de chocolate seria o resultado daquela divisão inicial, então, de 3 barras de chocolate que eu devo repartir igualmente com um amigo. Tudo bem? Se dividirmos R$1 entre 4 pessoas, como indicamos? 1 dividido por 4, o número 1, o sinal da divisão e o número 4. Ou em forma de fração. 1 no numerador, o traço de fração, e o denominador é 4. Mentalmente, como que é dividir R$1 entre 4 pessoas? Vamos precisar das moedas, ok? São 4 moedas de 25 centavos, então é 25 centavos para cada um. Vamos fazer essa conta juntos? No capítulo 8, não foi no capítulo 8, não. Foi no capítulo 6
Eu falei sobre a divisão, inclusive utilizando o material dourado, depois eu finalizei usando o cubaritmo para representar assim uma maneira mais conceitual de efetuarmos a divisão, de aprendermos essa questão do algoritmo da divisão. Então, você, por favor, retome esse episódio, porque ali tem realmente o passo a passo das operações de dividir entre números inteiros, inclusive nesse caso, que nós estamos dividindo dois números inteiros e estamos obtendo um resultado decimal, ok? Mas vamos lá. R$1 dividido por 4. Então, 1 é o dividendo, o 4 é o divisor. Se nós temos um inteiro para dividir entre 4, nós não teremos partes inteiras, ok? Não cabe nenhuma vez o 4 no 1. Então, eu terei 0 inteiros, 0, porque a partir daqui vem as casas decimais. Então, essa unidade nós já vamos transformar em décimos. Então, nós sabemos que é 0 e agora vamos transformar esse 1 em 10 décimos. 10 dividido por 4, eu obtenho 2. Então, já tenho 0,2. 2 vezes 4 é 8. O que falta para 10 são 2. Então, me resta agora 2 décimos. Como dividir, então? Transformo esses 2 décimos em 20 centésimos e vou dividir por 4. E obtenho tantos centésimos, ok? Então, 20 dividido por 4 é igual a 5. 0,25, então, é o quociente. É o resultado dessa divisão. Mais um exemplo. Se nós fôssemos dividir R$3 entre 4 pessoas, como você representa? 3, o símbolo da divisão e o 4. Em fração, numerador 3, traço de fração, denominador 4. Pode pensar, pode tentar resolver mentalmente. Vamos efetuar a divisão mais uma vez. Vamos montar. 3 dividido por 4. Não teremos parte inteira porque o 4 não cabe no 3. Então, 0, ok? Essas 3 unidades transformamos em décimos. Então, temos 30 para dividir por 4. Como que é essa tabuada do 4? 7 vezes 4 é 28, ok? Então, agora 0,7. 7 vezes 4 é 28. Se tínhamos 30, o resto é 2. 2 décimos, que vamos transformar em centésimos. 20 centésimos dividido por 4, igual a 5. Resultado, 0,75, ou seja, se vamos dividir R$3 entre 4 pessoas, o resultado é 0,75, ou seja, 75 centavos para cada um. Para continuarmos o estudo das frações e ajudar a representação, eu gostaria de sugerir o uso de um material concreto, como exemplo de material Cuciner que a gente poderia utilizar. Eu tenho inclusive pesquisado e vi que existem algumas placas coloridas, são chamadas de réguas coloridas, feitas em MDF. E acho que poderíamos utilizar essa ideia e criar placas em MDF de mais ou menos uns 6 milímetros que pudessem ser divididas e etiquetadas. Então, por exemplo, uma placa como se fosse uma régua de 18 centímetros. Essa placa representaria um inteiro.
Depois, 2 placas com 9 centímetros cada uma. E aí nós etiquetaríamos com 1/2 em números, na forma de fração, e também em braille. Então, todas as placas nomeadas com os símbolos matemáticos e também com o código correspondente em braille. Aí seriam 3 placas de 6 centímetros, 4 placas de 4,5 centímetros, 5 placas de 3,6 centímetros, 6 placas de 3 centímetros, 7 placas de 2,5, 8 placas de 2,25 centímetros, 9 placas de 2 centímetros e 10 placas de 1,8 centímetros. Então, cada uma dessas 3 peças de 6 centímetros teriam a etiqueta correspondente a 1/3, na sequência 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, até completar as 10 reguinhas de 1/10, que equivaleria a 1,8 centímetros, ok? Então, nós faremos uma exploração inicial considerando que já existe esse material disponível, porque eu acredito que essa seja uma solução interessante, um auxílio incrível no estudo das frações. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 22 de julho de 2020.